Vamos voltar a falar de questões ambientais da seca no sistema Cantareira. Que a estiagem atinge a cidade, o paulistano sofre bastante, inclusive com o ar seco, está claro. Mas será que o racionamento vai se tornar algo cada vez mais imprescindível? Essa pergunta que você fez, a gente vai fazer agora ao nosso entrevistado, que é o secretário do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo, portanto, o secretário Vanderlei Meira do Nascimento, que a gente tem o prazer de receber aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, secretário? Tudo bem. E aí, secretário, vem uma questão aí, uma politização da água na cidade de São Paulo. Como é que a gente tem a chance do município contribuir com essa estiagem sem precedentes? Bom, primeiramente eu agradeço aqui a todos vocês aqui pelo chamamento para esse importante tema que é para a cidade de São Paulo, né? Eu penso que a questão da água na cidade de São Paulo, é claro, se não fosse o período que nós estamos vivendo agora, que é o período eleitoral, claro que o tratamento seria outro, né? Me parece que o que faltou um pouco foi planejamento mesmo, né? Faltou gestão, né? Porque essa questão da água na cidade de São Paulo, nos nossos mananciais, já não vem de hoje, né? Se você pegar todo o histórico de escritos, de livros ou de qualquer outro tipo de material mais científico, na USP tem material vasto sobre isso, né? Já se fala há 20, 30 anos sobre esse assunto e se fala também muito de água de reuso, né? Que eu pelo menos não me lembro de nenhuma campanha. Tem aquela metáfora, secretário, que diz que o brasileiro espera o copo transbordar, nesse caso esperou secar. Exatamente, eu não me lembro de nenhuma campanha da Sabesp para promover água de reuso na cidade de São Paulo, né? Evidentemente que não sou eu que estou falando, não sou um técnico do assunto, né? Mas tem bastante material aí vasto no meio científico e acadêmico que diz que a água de reuso ela é muito mais barata do que estar construindo um aqueduto por aí, né? Aqueduto é da época do Império, né? Não só do Império aqui, mas na época também dos Ídolos do Egito e da Grécia, que já se fazia aqueduto, né? Então me parece que agora o que é de fundamental importância é tratar a água como um elemento mais importante do que simplesmente coletar a água na sua origem, mas também tratá-la, né, de forma adequada. E já existe um mecanismo para isso e a Sabesp tem tecnologia hoje para isso. Então, secretário, essa crise que a gente está vendo no sistema Cantareira, hoje 9,6% o nível de água, era uma crise então já prevista? Era uma crise já anunciada, né? Por todos nós sabíamos disso, a Sabesp também sabia disso, né? Agora, é evidente que tem um problema mundial, que são as questões climáticas que a gente está vivendo, não só aqui no Brasil, como no mundo, né? Que nós temos que ter essa preocupação também, né? Agora, não é por isso que tem que colocar a culpa sempre na natureza, né? A outra questão importante também a ser colocada em relação à água é a usinagem da água, né? O que significa a usinagem da água? A usinagem da água é onde ela é fabricada, né? A água ela é fabricada na natureza, né? Esse é um processo natural, né? Se você também não cuida das nascentes dos rios, não tem um tratamento adequado, e mais do que isso, a concessionária sequer também faz essa transferência de recursos para quem é o dono da usina, ou seja, é a natureza, mas a natureza está em algum perímetro municipal, né? Então também fica aqui uma contribuição aí para um debate mais para frente, que é essa questão da usinagem da água, né? Como é que se dá essa transferência de recurso, de contrapartida para o município que detém então não essa dá para usina. jogar a culpa única e exclusivamente no tal do São Pedro? Não, evidentemente que não é coitado do São Pedro, né? Deixa o São Pedro um pouco em paz, né? Eu acho que nós temos os mecanismos aqui suficientes para dar o recado e dar um resultado para essa questão, né? Agora, o governo do estado está dando desconto para quem economiza água e agora vai aplicar multas para quem gasta mais. O senhor, como cidadão, é a favor ou contra essa questão da multa? Como cidadão, eu sou radicalmente contra, né? Você não pode culpar agora o munícipe ou o cidadão por uma deficiência, por uma má gestão, né? Isso não tem o menor cabimento, né? Existe um argumento técnico, secretário. O senhor é um técnico no assunto e o recorte daqui é políticas públicas que envolvem o cidadão na cidade de São Paulo. Como cobrar a multa de alguém se 20% da água que você produz se perde em vazamentos do sistema da Sabesp? Aí você vira e fala assim, vamos entrar nesse discurso, é um discurso político de alguém que está querendo politizar a questão. Não, se você perde 20% da água, 1 em cada 5 litros está sendo perdido.
Eu acho que a questão não é nem só essa, né? Dos 20%, mas também tem uma questão aí legal, que eu não sou da área jurídica, mas já se ouviu vários debates sobre esse assunto, inclusive desse questionamento legal. Por ela ser uma concessionária, assim, é legal você multar por essa questão que está acontecendo agora, né? Eu tenho minhas dúvidas. Tem vários juristas que já se colocaram contra essa questão neste ponto de vista. Sim, né? Inconstitucional. Eles argumentam que exatamente. há inconstitucionalidade. A gente exibiu agora há pouco uma reportagem sobre isso aqui no Jornal da Câmara. Adriana. A gente sabe que a Sabesp é do governo do estado e eu queria saber como é que a prefeitura pode colaborar para minimizar o efeito dessa estiagem, secretário? Acho que a prefeitura... da queda no nível de água do sistema Cantareira, enfim, tudo isso que a gente está vivendo hoje. Acho que a prefeitura pode colaborar em diversos aspectos, né? Um deles é você cada vez mais potencializar, sobretudo agora com o novo plano diretor, potencializar o aumento das áreas permeáveis, né? Você dá estímulo para que as pessoas criem o teto verde, né, por hipótese, né? A água de reuso, que dê estímulo também para que as pessoas possam reutilizar a água de chuva, né, cada vez. Então tem uma série de mecanismos no âmbito da administração pública municipal que é possível fazer. E me parece que o plano diretor é o melhor instrumento neste momento para isso, né? E que o nosso relator e aqui a Câmara Municipal tem certeza e está tomando esse cuidado para isso. O senhor, como titular da pasta do Verde e do Meio Ambiente em âmbito municipal, para quem está nos assistindo, a Secretaria Municipal se chama Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. A Secretaria Estadual se chama apenas Secretaria do Meio Ambiente. Essa é uma confusão que muitas vezes gera uma polaridade, né, secretário, entre essas duas pastas. Mas o senhor tem acompanhado essa questão do plano diretor aqui na Câmara. O paulistano nas audiências públicas, no Céu Jambeiro, por exemplo, a TV Câmara transmitiu a audiência pública, pediu mais áreas verdes. O paulistano, de modo geral, quer mais áreas verdes na cidade de São Paulo. O que o senhor tem a dizer a quem gostaria de ver São Paulo mais arborizada? Não, com certeza, né? E cada vez mais nós precisamos de áreas verdes, né? Infelizmente, nós não temos ainda até hoje, né, um inventário mais preciso da cidade de São Paulo para saber sequer a quantidade das árvores de forma mais precisa. A gente está com um projeto aí para perseguir esse número e fazer esse inventário o mais rápido possível, né? O plano diretor, ele contempla aí mais algo em torno de 150 parques para a cidade de São Paulo. O que se tem ideia para a cidade de São Paulo, com inscritos aí da universidade e do meio científico, é que a cidade de São Paulo hoje teria um déficit de árvores em torno de 8 a 10 milhões, né? Mas isso ainda é um número muito empírico, né? Carece aí de se elaborar esse inventário o mais rápido possível. Quando o senhor diz um número empírico, o senhor diz assim, uma intuição sem que se confirme. Exatamente, né? Tá. Mas nós vamos fazer esse inventário. Até porque nós precisamos arborizar mais a cidade de São Paulo no seu perímetro urbano, e para isso tem que se fazer um inventário do existente, né? Que é para não sair plantando árvore aí de forma aleatória e muitas vezes em local inadequado. Legal. Secretário, para encerrar a nossa entrevista, o Tribunal de Justiça proibiu a Prefeitura de licenciar qualquer obra de grande porte. É isso? Por incrível que pareça, sim, né? Nós estamos vivendo hoje uma situação bastante complicada na cidade de São Paulo, até porque, aproveitando aqui esse meio de comunicação, me parece que a maioria não conhece a importância do trabalho da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente que diz respeito ao licenciamento. O município de São Paulo, em conjunto com a CETESB, ele licencia praticamente todos os grandes projetos para a cidade de São Paulo, seja ele público, seja ele privado, né? Eu vou citar um dos exemplos, né, que está em licenciamento neste momento e que está paralisado, por hipótese. O Itaquerão, ele não pode funcionar sem a licença de operação, né? E neste momento nós estamos impossibilitados de emitir esse licenciamento. Vamos só para a gente finalizar mesmo, Adriana, tentar explicar para o nosso telespectador que isso partiu de uma ação do Ministério Público Estadual que contesta um convênio existente entre o governo do estado e o governo municipal para descentralizar as licenças ambientais. Como é que sai de um nó desse?
São dois assuntos distintos, mas que se complementam, né? Assim, um assunto é a questão de definir os critérios e os parâmetros para quem licencia no âmbito estadual e no âmbito municipal. E para isso existia um convênio, né? Um convênio que até agora não houve nenhum óbito, né? Tanto é que a gente trabalhava sobre a ótica deste convênio, até que veio a ação civil pública. Na ótica de que quando você estabelece o que é impacto ambiental de âmbito local, se resolve com o SEMA, que a gente já fez essa reunião no governo do estado e já teve a resolução que define efetivamente quem pode e quem não pode licenciar para essas obras de âmbito local, né? Outra coisa é a ação civil pública. A ação civil pública hoje está no âmbito do Supremo Tribunal de Justiça, né? E aí, como o CONSEMA ele definiu que o município poderá sim fazer o licenciamento de característica de âmbito local, né, torna inócuo tanto o convênio quanto o objeto da ação no Supremo Tribunal. Esse é o nosso entendimento. Então a gente acredita que nos próximos dias, eu acho que é só uma questão de tempo e burocracia para que se resolva de uma vez por todas esse tipo de confusão que houve aqui na cidade de São Paulo, que não pode perdurar sob pena de parar a cidade de São Paulo, não só para o mercado, as nossas obras públicas que têm prazo também estão paradas, leia-se metrô, leia-se o Rodoanel, leia-se as obras do MTU, né? Tem uma série de obras importantes, o Infraero também está parado, enfim, e que carece de uma medida mais rápida que tenha mais cuidado com a coisa pública. Esse é o nosso entendimento. Legal. Secretário Vanderlei Meira do Nascimento, secretário do Verde e do Meio Ambiente do município, muito obrigado pela sua atenção, por sua presença aqui conosco no Jornal da Câmara. Em breve, assim que o plano diretor for votado, o senhor volta para falar desses 150 parques, mas ainda vamos fazer uma ecocidade especial de áreas verdes em São Paulo. Com certeza. Combinado? Muito obrigado. Eu que agradeço.